Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica, capítulo 4, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Quando a água é bombeada através de uma tubulação A com uma vazão de 0,20 m3 por segundo, a queda de pressão é de 60 kN por metro quadrado. E através de uma tubulação B com uma vazão de 0,15 m3 por segundo, a queda de pressão é de 50 kN por metro quadrado. Determine a queda de pressão que ocorre quando 0,17 m3 por segundo de água são bombeados através das duas tubulações se elas são conectadas, letra A, em série, letra B, em paralelo. Neste último caso, calcule as vazões em cada tubulação. Use a fórmula de Darcy-Weisbach. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é calcular a queda de pressão em dois sistemas. Em um sistema em série, que é a letra A, e um sistema em paralelo, que é a letra B, a partir de duas tubulações conhecidas. Uma tubulação é a tubulação A, onde temos aí uma vazão de 0,20 m3 por segundo e uma queda de pressão de 60 kN por metro quadrado. Então, vou representar aqui essa tubulação. Então, uma tubulação aqui A, que possui uma vazão QA de 0,20 m3 por segundo e uma queda de pressão, ou seja, um ΔP, como é uma queda, então é negativo, aí de 60 kN por metro quadrado. E a outra tubulação é a tubulação B, que aí tem uma vazão de 0,15 m3 por segundo e a queda de pressão é de 50 kN por metro quadrado. Representando QB, vamos ter aí uma vazão QB igual a 0,15 m3 por segundo, um ΔP, uma queda de pressão de menos 50 kN por metro quadrado. Bom, para as duas tubulações, né, temos aí a condição em comum de uma seção de entrada, seção 1, e uma seção de saída, seção 2, tá? Para cada tubulação, tá? Apresenta aí uma perda de carga, aqui um ΔHA, e a tubulação B, um ΔHB, que é a perda de carga aí em cada uma das tubulações. Aplicando a condição aí da equação de Bernoulli, que é a equação aí de conservação de energia, a equação em função da carga, a gente vai poder aplicar que a energia no ponto 1, que é V1 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão 1 sobre o peso específico, mais a cota Z1, vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre 2G no ponto 2, mais a pressão no ponto 2 sobre o peso específico, mais a cota Z2, mais a perda de carga de 1 para 2. Aí vamos ter as condições aí para as duas tubulações, né? A velocidade é a mesma, entrada e saída, então esse termo se cancela. A cota é a mesma, então esse termo se cancela. Então a gente fica aí isolando a perda de carga, delta
K12 vai ser, esse termo permanece positivo, esse aqui vai para o outro lado negativo, P1 menos P2, sobre o peso específico. Invertendo aqui, deixando o P2 positivo, a gente coloca um sinal de menos, aí fica P2 menos P1, dividido pelo peso específico. P2 menos P1 é o ΔP, final menos inicial, dividido pelo peso específico. Então, essa equação é a equação que vamos utilizar, tá? Para encontrar aí a queda de pressão, né? Para achar a queda de pressão, a gente vai pegar a perda de carga da tubulação, né? Na condição do sistema em série e multiplicar pelo peso específico, e vamos ter aí a condição de perda de carga em paralelo, e vamos multiplicar pelo peso específico aí do fluido, que é a água, e vamos achar a queda de pressão aí em cada sistema, tá? Então, isso aqui vale para o sistema em série e em paralelo, e isso aqui também vale para cada uma das condições aqui separadamente. Então, a partir dessa condição, a gente pode relacionar aqui o ΔHA, tá, com a queda de pressão. Então, a gente vai poder calcular o ΔHA como sendo menos a variação de pressão lá em A sobre o peso específico. Ou seja, vai ser menos, aí a queda de pressão, a variação de pressão em A é negativo, é menos 60, tá? Aí temos ali o quilo, corresponde aí 10 à terceira, né, no SI, aí fica Newton por metro quadrado, dividido pelo peso específico, que é da água, é 9,8, vezes 10 à terceira na unidade de Newton por metro cúbico. Então, análise dimensional, Newton simplifica com Newton, o quadrado corta com cubo, esse metro que está dividindo vai lá em cima multiplicando. Aí aqui menos com menos a gente tem que é mais, esse 10 à terceira a gente pode simplificar com esse 10 à terceira, vai ficar aí a conta 60 dividido por 9,8. Então, vamos ter aí 60 dividido por 9,8. Então, a gente sabe aí que a perda de carga aí de A vale 6,12 metros, tá? A perda de carga para uma vazão aí de 0,20 metro cúbico por segundo, que apresenta aí uma queda de pressão de menos 60 kN por metro cúbico. E podemos também calcular aí o ΔHB, que vai ser menos o ΔPB dividido pelo peso específico. Então, vai ficar menos, aí aqui a queda de pressão é menos 50, aí vezes 10 à terceira, que é o quilo, aí Newton por metro quadrado, dividido pelo peso específico, que é 9,8, aí vezes 10 à terceira, Newton por metro cúbico. Análise dimensional a mesma, Newton corta com Newton, quadrado corta com cubo, sobrou a unidade de metro, 10 à terceira corta com 10 à terceira, menos com menos, mais, e aí a gente tem que a perda de carga ali na tubulação de B vai ser igual a fazer 50 dividido por 9,8, a gente tem o valor aí de 5,10 metros, tá? Essa é a perda de carga aqui na tubulação. Então, com essas considerações, ou seja, com as tubulações aí separadas e com a condição que a gente já sabe a perda de carga em cada uma, agora a gente vai começar aí montar cada sistema. Para a letra A gente tem aí que é a condição em série, tá? Então, vamos colocar aí as tubulações em série. Então, fazendo uma representação, a gente vai pegar aqui, vai ter uma tubulação A,
e vamos ter aí conectada de forma de série a tubulação B. Aí temos que nesse trecho aqui de A, apresenta-se um ΔHA, né? Uma perda de carga. Aqui apresenta um ΔHB, tá? Aí, como o sistema está em série, a gente tem aqui que a vazão que passa no sistema inteiro é uma vazão única, né? Aqui a gente teria colocando como QA, aqui QB. Essas vazões são iguais quando o sistema estão em série. Se a gente colocar um sistema equivalente a esse sistema aí, que é o que a gente precisa para calcular a queda de pressão, a gente tem no sistema equivalente um Q, tá? Aí a gente tem aqui um diâmetro D para um comprimento L, um fator de atrito F, que são as condições geométricas da tubulação, tá? Aí a gente tem a propriedade aqui, um fator de atrito A, um comprimento LA, um diâmetro DA. E tem as condições para essa tubulação aqui, um FB, aí um comprimento LB, um diâmetro DB. E a gente troca por esse sistema equivalente. A gente tem a condição aqui, a seção de entrada, né? Estamos uma seção 1 até uma seção 2. Esse é o sistema equivalente. Com a condição aí em série, a gente tem aqui um ΔP que a gente quer procurar e a gente tem aqui um ΔH, tá? Dessa tubulação. O que a gente contém em série? A gente tem a condição que o ΔH é igual à soma aí dos ΔH de cada trecho, ΔHA mais o ΔHB, tá? E temos a condição que as vazões serão iguais. A vazão do sistema aqui vai ser igual a que passa em A, é igual a que passa em B. Aí, a partir da equação universal, tá? Que é a equação que ele diz aí para a gente usar de Darcy-Weisbach, a gente tem que ΔH é igual a 8 dividido por π² vezes a gravidade, vezes o fator de atrito, vezes o comprimento da tubulação L, vezes a vazão ao quadrado, dividido pelo diâmetro elevado à quinta. Onde temos aí que esse termo aqui, ele é constante e vale o valor de 0,0827. E a unidade é o inverso aqui da gravidade, né? Então, o segundo quadrado vai lá em cima, dividido por metro, tá? Essa equação, que é a equação de Darcy-Weisbach para perda de carga, vale para todos os trechos. Então, a gente pode escrever essa perda de carga total que a gente está procurando aí, para calcular aí a queda de pressão, né? A gente precisa da perda de carga entre o trecho 1 e o trecho 2. A gente vai ter aí a perda de carga aqui para o trecho A. Aplicando essa equação, a gente vai ter que vai ficar 0,0827, aí vezes o fator de atrito A ali, vezes o comprimento LA, vezes a vazão QA ao quadrado, aí dividido pelo diâmetro DA à quinta. Aí vamos ter mais aqui o ΔHB, que a gente vai
escrever por essa equação 0,0827 vezes aí fator de atrito B, LB, vezes aí QB ao quadrado, dividido pelo diâmetro DB elevado à quinta, tá? Então, temos aí essa equação, mais da condição da vazão aí, ó, onde vazão Q é igual a vazão QA, que é igual a vazão QB, a gente pode simplificar esse ΔH, colocando aí esse termo em evidência, esse termo em evidência, e esse termo aqui que é a constante. Então, 0,0827, que multiplica a vazão aí ao quadrado, que vai multiplicar, aí vamos ter ali dentro o fator de atrito FA, comprimento LA, dividido pelo diâmetro DA à quinta, mais aí o fator FB vezes LB, dividido pelo diâmetro DB à quinta, tá? Esses termos aqui, eles dependem apenas da tubulação, são características da tubulação, tá? Então, a gente pode encontrar esses valores aqui com as tubulações simples, tá? Porque eles vão ser constantes. Por mais que eu pegue essa tubulação e coloque ali em série, as características dela, o FA, o LA, o DA, vão continuar a mesma coisa para B. Então, como ele deu a vazão aqui, o Q, né? Que ele nos deu aí de 0,17, falta encontrar esses dois termos. Então, a gente vai poder escrever pegando dessa equação aqui, só que escrevendo para a tubulação simples, a gente vai ter lá tubulação A, tá? A gente vai ter que o ΔHA é igual aí 0,0827, tá? Vezes o fator FA vezes LA dividido por DA quinta vezes a vazão QA ao quadrado. Então, como a gente achou esse valor aqui, ó, que é o 6,12, a gente consegue calcular esse termo aqui. Fica FA vezes LA dividido por DA à quinta vai ser igual ao ΔHA, que é 6,12 metro, dividido por esse valor aqui, que passa dividindo 0,0827. A unidade desse termo aqui é segundo quadrado por metro, para fazer análise dimensional, eu tinha mostrado aqui para vocês. Aí a gente vai ter a vazão aqui ao quadrado, passa dividindo. A vazão QA é essa vazão aqui que é 0,20. A gente está pegando aqui para o caso da vazão da tubulação simples A. Então, vai ser 0,20 ao quadrado, a unidade é metro cúbico por segundo, então fica metro a sexta, elevando ao quadrado, por segundo quadrado, tá? Então, a gente vai ter aí que FLA sobre DA à quinta vai ser igual. Calculando, fica 6,12 dividido por 0,0827 vezes 0,2 ao quadrado. Então, temos um valor aí de 1.850, deixar uma casa depois da vírgula 1 arredondando. Aí, análise dimensional, segundo quadrado corta com segundo quadrado, 1 metro corta aqui com a sexta fica a quinta, esse metro corta com a quinta, fica 4. Então, fica dividido por metro, 1 metro a menos 4, tá? Então, vou colocar aqui por metro a quarta, tá? Então, a gente tem FLA, DA quinta. Para tubulação B, a gente vai ter
O ΔHB é igual, aplicando a fórmula, né? 0,0827, que multiplica o FB vezes LB, dividido pelo diâmetro DB à quinta, vezes a vazão QB ao quadrado. Então, isolando esse termo, vamos ter FB LB sobre DB à quinta, que são as características da tubulação B. Vai ficar o delta HB, que a gente calculou de 5,10 metros, dividido por esse termo, 0,0827, que a unidade é segundo quadrado por metro, dividido aí pela vazão ao quadrado. A vazão de B é 0,15. Aí ao quadrado, que vai ficar metro a sexta por segundo ao quadrado. Já fizemos análise dimensional aqui, que vai ser a mesma. Vamos ter aí FB, LB dividido por DB à quinta. Vai ser calculado e vai ser igual a fazer 5,1 dividido por 0,0827 vezes 0,15 ao quadrado. Então, temos o valor aí de 2.740,8, que vai ficar na unidade aqui, né? Dividido por metro a quarto, ou metro a menos 4. Então, temos aqui esse termo e esse termo, a gente pode calcular o ΔH. Então, o ΔH, né, para o sistema em série, a perda de carga entre 1 e 2, para o sistema equivalente, vai ser dado por 0,0827. Essa unidade aqui é o segundo quadrado por metro. Aí, vezes a vazão Q ao quadrado, a vazão é de 0,17. 0,17 ao quadrado, aí fica metro a sexta por segundo ao quadrado, que multiplica aí o termo geométrico da tubulação A, que é o 1.850,1 dividido aí por metro a quarta, mais aí o termo aí característico geométrico da tubulação B, que dá o 2.740,8 dividido aí pelo metro a quarta, tá? Análise dimensional, a gente vai ter aqui o metro a quarta põe em evidência, simplifica com metro a sexta, fica aí 1 metro quadrado, o quadrado simplifica com metro aqui, vai sobrar aqui a unidade de metro. Segundo quadrado corta o segundo quadrado, a unidade de metro que sobra é a unidade de perda de carga. Então, a gente vai ter a perda de carga, o ΔH, vai ser igual. Calculando, a gente tem 0,0827, que multiplica 0,17 ao quadrado, vezes 1.850,1 mais 2.740,8. Então, temos aí um valor de ΔH de 10,97 ou 972, tá? Deixando mais uma casa ali, 1 metro, tá? Essa é a perda de carga aí, ΔH, como a gente tinha visto lá da equação, né? ΔH do Bernoulli entre 1 e 2, que a gente tinha feito, era menos ΔP sobre o peso específico. Portanto, aí, ΔP, passa o sinal de menos para lá, é menos aí o ΔH vezes o peso específico. Então, o ΔP, né, que é o que a gente quer calcular aí, né, a queda de pressão no sistema em série, colocando a tubulação A e a tubulação B, vai ser menos o ΔH, 10,972 metro, vezes o peso específico, que é 9,8, vezes 10 a terceira, newton por metro cúbico. Análise dimensional, aí o metro vai simplificar com 1 cubo, vai ficar metro quadrado. Aqui o 10 a terceira é prefixo do SI, a gente coloca como quilo. A gente vai ficar então com o valor do ΔH multiplicado por 9,8.
a gente vai ter aí ΔP de menos 107, deixando uma casa depois da vírgula 5, tá? Se fosse 2, ficaria 5,3,5, aí quilo Newton por metro quadrado, tá? O sinal de menos, ΔP, aí nos dá a condição que é uma queda de pressão, tá? Ou seja, a pressão em 2 é menor do que a pressão em 1. Bom, então resolvemos aí a primeira condição, que era em série. Agora vamos para a segunda condição, que são as tubulações em paralelo. Bom, então vamos aí para a letra B. Na letra B, a condição é de um sistema paralelo. Então, vamos fazer a representação aí de um sistema paralelo. Vou pegar aqui. Essa é a tubulação A. E paralelo a ela, representar aí a tubulação B. Tá? Estão conectadas no sistema aí com a condição, né, de uma entrada, uma saída. Aí temos um sistema equivalente a esse, que é o que a gente precisa para calcular aí a condição da queda de pressão no sistema paralelo. Então, nesse sistema equivalente, a gente tem uma vazão Q, 0,17 metro cúbico por segundo. Aí temos que aqui possui um comprimento L, um diâmetro D, tá? Possui aí um fator de atrito F, para tubulação equivalente. Tem um ΔH, tá? E temos aí a condição que vai ter o ΔP, tá? Que vai ser em função do ΔH que queremos encontrar. Para a condição aqui da tubulação em paralelo, a gente tem para a tubulação A um FA, um LA e um DA, as características da tubulação A. Para B, a gente tem aí FB, LB e temos aí DB, as condições aí das características da tubulação B, tá? Aí vamos ter aqui que entra uma vazão Q geral, aqui passa uma vazão QA, né? Divide-se ali a vazão, e aqui passa uma vazão QB, tá? Aqui, desse ponto até esse ponto, a gente tem um ΔHA. Desse ponto até esse ponto, a gente tem um ΔHB, tá? E vamos ter a condição para o sistema em paralelo, que a perda de carga desse ponto até esse ponto são iguais, ó, o ΔH, né? Ou seja, desse ponto até esse, entrada e saída. Se a gente pegar a condição de seção, né? Seção aí de saída, 2, tá? O ΔH vai ser aí igual à consideração, se eu fizer pelo trecho A, e a consideração também vai ser igual à condição da perda de carga pela condição do trecho B. Essa é a condição de um sistema em paralelo. A vazão no sistema em série, a vazão era igual e os ΔH somava. Agora aqui a vazão, né, que se soma, né, porque vem aqui, ó, pela equação da continuidade, a vazão Q aqui, ou seja, a vazão do sistema equivalente, é igual à soma da vazão QA mais a vazão aqui QB, ou seja, o que entra aqui no nó é igual ao que sai, tá? Então essas são
as condições para o sistema em paralelo. Bom, e utilizando essa equação aqui, tá? Isolando a vazão na equação de Darcy-Weisbach, a equação de Darcy-Weisbach, como a gente viu, ΔH é igual a 0,0827, aí fator de atrito vezes comprimento L dividido por D à quinta, vezes vazão Q ao quadrado. Então, isolando a vazão aqui nessa equação e mantendo esse termo aqui junto, tá? Porque esse termo é constante, característica aí da tubulação, e a gente calculou para a tubulação A e para a tubulação B. Então, a gente isola a vazão aqui nessa equação, que é a equação de Darcy-Weisbach. Vamos ter Q igual ΔH, mantém ali, passa dividindo esse valor que é constante, 0,0827, e esse termo mantém tudo junto, FL dividido por D à quinta. Como aqui estava ao quadrado, a gente tem aí que fica a raiz quadrada. Agora que a gente tem aí a vazão, né, isolada na função de Darcy-Weisbach, a gente vai aplicar para a condição aqui da equação de continuidade para o sistema paralelo. Então, vai ficar a vazão Q, que fica raiz quadrada de ΔH dividido por 0,0827 vezes aí o fator FL sobre D à quinta, que é a condição. Isso aqui vale para o sistema equivalente. Igual, aí a gente vai ter aí QA, que é a condição aqui para a tubulação A. Então, a gente vai ter que é a raiz quadrada de ΔHA dividido por 0,0827 vezes o termo FL D à quinta, FA, LA, DA quinta. Aí vamos ter mais o termo aí da vazão QB, que vai ser a raiz quadrada com essas características aqui da tubulação B, o ΔHB dividido por 0,0827 vezes FB, LB dividido por DB à quinta. Aí temos a condição ΔH é igual a ΔHA, ΔHB. Então, como eles estão em todos os termos, esses termos aqui simplificam na equação. Essa constante aqui também simplifica na equação. Então, a gente fica com a equação 1 sobre o termo raiz quadrada de FL sobre D à quinta igual a 1 sobre aí raiz quadrada do termo FA LA sobre DA à quinta mais 1 sobre a raiz quadrada do termo FB LB DB à quinta. Para calcular o ΔH, né, na equação, a gente precisa desse termo aqui, né, para o sistema equivalente, para a gente poder calcular aí a queda de pressão. Então, a gente precisa calcular esse termo aqui, a gente tem o inverso da raiz quadrada dele. Se a gente isolar, a gente coloca o inverso desse e eleva ao quadrado. Então, a gente vai poder escrever que o termo FL D à quinta vai ficar igual a 1 sobre, né, pegando aí o inverso, se a gente já levasse tudo aqui ao quadrado, vai ficar aqui embaixo todo esse termo elevado ao quadrado. A gente inverteu aqui, inverte do outro lado. Então, aqui fica 1
sobre a raiz quadrada. Esse valor aqui a gente já havia calculado, que era o 1850,1, tá? A unidade vai ficar igual, que é o metro a menos 4, então eu vou deixar aí como sem a unidade. Mais sobre a raiz quadrada, esse termo a gente tinha calculado também, a gente achou um valor aí de 2.740,8, tá? Então, a gente pode calcular esse termo aqui, que é as características do sistema equivalente, como sendo 1 dividido pela raiz quadrada de 1850,1, aí vou fazer mais 1 dividido pela raiz quadrada de 2740,8, tá? Aí vou fazer esse termo aqui, esse valor ao quadrado, vou fazer 1 dividido por esse valor. Então, vamos ter aí um valor desse termo aqui de 557,56, tá? Na unidade que vai ficar metro a menos 4, ou, tá? Por metro a quarta, tá? Que era a mesma unidade que a gente utilizou para esse termo aqui. Então, a partir desse termo aqui, né, a gente tem a vazão, que é 0,17, a gente calcula o ΔH aqui para o sistema paralelo, que vai ficar 0,0827, que é na unidade aí de segundo quadrado por metro, tá? Aí, vezes esse termo aqui, que é o 557,56 metro a menos 4, vezes a vazão ao quadrado, ou seja, o 0,17 ao quadrado, que fica metro a sexta por segundo quadrado. Análise dimensional, segundo quadrado corta com segundo quadrado. Aqui, menos 4 com a sexta fica ao quadrado. O quadrado corta com metro. Sobra a unidade só de metro, que é a unidade de ΔH. Então, a gente tem aqui o ΔH, ou seja, a perda de carga para o sistema equivalente ao paralelo, vai ser igual a 0,0827 multiplicado por 557,56 vezes 0,17 ao quadrado. Temos um valor aí de ΔH de 1,332, ou aqui arredondando 3, né? 3 aí na unidade de metro. E temos lá da equação que o ΔP, né, como a gente tinha visto para o sistema em série, é menos o ΔH vezes aí o peso específico. Então, o ΔP, né, para o sistema em paralelo vai ser menos o ΔH, 1,333 metro, vezes o peso específico, 9,8 vezes 10 a terceira, Newton por metro cúbico. Análise dimensional, metro corta com cubo fica ao quadrado, 10 a terceira corresponde ao quilo. A gente fica aí com 1,333 multiplicado por 9,8, fica aí com o valor de ΔP de menos 13,06, tá? Ou 13, arredondando aqui, deixando com uma casa só, 13,1 aí em quilonewton por metro quadrado. Essa é a queda de pressão aí que a gente tem para quando a tubulação está em paralelo, tá? E para finalizar o exercício, ele ainda pede, né, para esse último caso, calcule as vazões em cada tubulação. Então, ele quer descobrir quem é QA e quem é QB. Bom, então, utilizando aqui da equação da vazão, a gente vai ter que a vazão aí, QA, vai ser a raiz
quadrada, o ΔH aqui, ΔHA é igual ao ΔH equivalente, que a gente achou de 1,333 metro. Aí fica dividido por 0,0827, que a unidade é segundo quadrado por metro, vezes esse termo aqui, que é a característica da tubulação A, que a gente achou de 1850,1 aí por metro a quarta, né? O metro a menos 4. Tá? Então, a gente vai conseguir aí calcular o valor de QA como sendo 1,333 dividido por 0,0827 vezes 1850,1. Isso daí tira a raiz quadrada, a gente tem o valor aí de 0,0933, tá? Aí a unidade, a gente vai ter aí, tá? Aqui, metro vezes metro a quarta dá metro a quinta. Aqui com esse metro, esses vão subir, vai ficar metro a sexta por segundo a 4. Tira a raiz, fica metro cúbico em cima e tira a raiz do segundo quadrado, fica por segundo, tá? Então, essa é a vazão QA. Para achar QB, a gente vai ter que QB é igual a raiz quadrada, o ΔH aqui de B é igual ao ΔH, que a gente achou de 1,33 metro, dividido pela constante ali, 0,0827, que a unidade é segundo quadrado por metro, vezes esse termo constante, que é característica da tubulação B, que a gente achou aí de 2.740,8, aí na unidade aí por metro a quarta, tá? A análise dimensional é igual a gente fez aqui em cima, podemos calcular aí QB como sendo 1,333 dividido por 0,0827 vezes 2.740,8. Isso daí tira a raiz quadrada, ou seja, temos um valor de 0,076, arredondando aqui, 7 em metro cúbico por segundo. Ou seja, pegando esse valor aqui, ó, 0,0933, mais esse valor aqui, 0,0767, a gente tem aí 0,17, que é a vazão Q, que é a vazão aí do sistema equivalente ao paralelo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!